Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores, Canal 20, no ar, Larga Brasa. E vamos iniciar o programa trazendo um amigo que participou desse programa há alguns anos atrás, como nosso colaborador. Hoje, diretor do Canal 20, Wilson Rocha. Boa tarde, Wilson Rocha. Prazer muito grande em tê-lo aqui. Caramba. E estarmos aqui com você. Prazer é todo nosso. Em nome de toda a diretoria do Canal 20, da Hiperfilmes, eu ontem, infelizmente, não pude estar por uma cirurgia bucal, mas já está tudo certinho, eu não poderia deixar de abraçar. Tanto é que está falando, né? Tanto é que nós estamos falando. E, Mourão, é uma alegria receber você em casa, em especial nós que trabalhamos tanto tempo junto na Rádio 79. Eu tive o prazer de ser repórter do Larga Brasa por 5, 6 anos, e que foi uma escola, que foi uma universidade com direito à pós-graduação. Foi maravilhoso. E para nós é um prazer estarmos com você aqui. Mourão, em nome de toda a diretoria do Canal 20, da Cíntia Pilan, da Nathalie Pilan, do nosso superintendente, o Sica, queremos desejar a você os votos de boas-vindas e de que o Larga Brasa fique aqui por 46 anos. Que ele está fazendo quanto agora? 46. Mais 46 com a gente aqui no canal. Seja bem-vindo, é um orgulho, é um peso maravilhoso para a nossa programação ter este homem que marca a história do jornalismo no interior do Brasil. Seja bem-vindo, Mourão. Muito obrigado a você, Wilson. Eu quero dizer que uma equipe aguerrida está aqui nos bastidores. Um pessoal que veste a camisa e que luta para que este canal esteja cada vez mais alto no cenário. É o Canal 20, canal que tem a cara de Ribeirão. Tudo que acontece na cidade passa aqui no canal. E agora com o Morandini, ainda muito mais. O que esse homem faz de jornalismo é uma coisa maravilhosa, é fantástica, é um prestador de serviço, jornalismo investigativo. Mourão, seja bem-vindo, que obrigado. Deus o abençoe aqui ao nosso lado, tá bom? E já vou aproveitar chamando algumas autoridades, amigos que estão trazendo suas boas-vindas para o nosso programa no Canal 20. Olá, Mourão. É uma alegria imensa saber que você ocupa um novo espaço em Ribeirão Preto, em um órgão de comunicação tão importante. Mourão, você é amigo meu antigo de Câmara Municipal, você já está há 46 anos na comunicação e realmente pode ter certeza de uma coisa: quem ganha é o povo de nossa cidade. Mourão, você representa aquele jornalista sério, contundente, mas muito responsável mesmo. Tudo de bom para você, Mourão. Olha, e eu tenho certeza absoluta, esse horário será sucesso total. Queria parabenizar o Canal 20 por ter agora no seu quadro o fabuloso jornalista Antônio Carlos Morandini. Antônio Carlos Morandini tem um dos programas que eu considero de maior importância na cidade de Ribeirão Preto e região. Promove a cidadania. Eu aprendi com ele, vendo o programa dele, desde quando eu nasci, porque eu tenho apenas 43 anos e não consegui acompanhá-lo desde o seu início, que é há mais de 46, né? Mas aprendi com ele o que é o exercício da cidadania na cidade de Ribeirão Preto e região. Parabéns, Canal 20. Parabéns, Morandini, por mais essa conquista na sua vida, por mais esse caminho a ser trilhado e pela importância fundamental do seu programa para a nossa cidade e região. Muito obrigado. Obrigado a vocês, amigos. Canal 20 ao vivo, telefone 2111-2133, programa Larga Brasa. Vamos agora às manchetes do dia. Na Unidade Básica de Saúde Quintino 2, mães se desesperam e pedem ajuda para internar os filhos. 2 pacientes estão aguardando vaga para internação psiquiátrica, um deles há 3 e outro há 4 dias. Atualmente, Ribeirão Preto conta com 26 vagas estaduais para internação de pacientes psiquiátricos. Não há vagas. Quem tiver um parente com problema psiquiátrico não tem onde colocar. Santa Teresa fechado, Vicente de Paula fechado, Esquirol fechado, acabou-se. E o que vamos fazer? Nada, não há o que fazer, a não ser aguardar numa unidade básica de saúde. E há mais, aqueles que são dependentes químicos não têm para onde ir, por mais promessas que sejam. Gente,
Acorda! Vamos a outra manchete. Levantamento do Procon de Franca, divulgado nesta segunda-feira, aponta que 67% das reclamações registradas no primeiro semestre deste ano são contra bancos e instituições financeiras, o que representa 3.750 processos administrativos abertos pelo órgão. De acordo com o Procon, 80% das empresas devolvem os valores na abertura do processo, sem questionar a reclamação. Se vocês soubessem o que são os bancos em termos de escorregadas nas leis, vocês não ficariam satisfeitos e muitos de vocês talvez não corressem o risco de fazer qualquer negócio. Mas temos que fazer, infelizmente. Só que é o seguinte, eles pagam o que devem. Cobrar eles sabem, mas eles pagam o que devem. Perguntem aos municípios da nossa região se os bancos estão pagando o ISS, para quem não sabe, imposto de serviço de qualquer natureza, principalmente do leasing. Estão pagando? Não. Devem bilhões para o nosso estado, só para o estado de São Paulo, para Ribeirão Preto, mais de 600 milhões. Gente, está na hora de cobrar isso. É meio orçamento. Outra manchete. Um incêndio destruiu 8 hectares de mata próximo ao Horto Florestal de Batatais, nesta segunda-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no domingo e, apesar de terem sido controladas, recomeçaram nesta segunda. O fogo atingiu uma plantação de pinheiros, cuja madeira seria utilizada na fabricação de forros para telhados. A causa do incêndio é investigada. É a famosa floresta de pinos de Batatais, imensa floresta de pinos, de pinheiros, que são utilizados para se extrair a resina, que é usada industrialmente, e a madeira para fazer uma série de forros, de outras coisas mais. Acontece que ninguém toma cuidado com aquela floresta. É da viúva, é do Estado. Ninguém toma cuidado. Só vão avisar depois que o fogo já consumiu vários alqueires. Teria que ter ali uma unidade de bombeiros para atender a emergência. É uma reserva natural daquela cidade e da nossa região. Acorda, gente! Eu vou agora fazer um intervalo, depois eu vou trazer aqui o senhor Ari José Homem, e ele vai falar sobre ufologia. OVNIs, objetos voadores não identificados, discos voadores, e ele acredita, e tem provas, depois do intervalo. Na Atual Clean você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br. Um futuro sólido depende de uma formação completa. É o que o Colégio Bassano Vaccarini oferece aos seus alunos, respeitando a individualidade de cada um. Com uma diretoria experiente e professores altamente capacitados, o Colégio Bassano Vaccarini está pronto para trabalhar a educação do seu filho de forma concentrada, aumentando cada vez mais seu potencial e respeitando os valores humanos, que são essenciais para a educação. É uma educação para toda a vida. E o melhor de tudo, com mensalidade totalmente acessíveis. Agende uma visita. Matrículas abertas. Colégio Bassano Vaccarini. Ensino Fundamental. 3289-7741.
em Santa Úrsula. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Na FISC, as crianças evoluem junto com o mundo. Através de um método especial, com jogos e atividades lúdicas, elas descobrem desde cedo o prazer de falar inglês. Traga seu filho para a FISC, um centro de ensino onde o aprendizado é igual ao amor de pai e mãe, para sempre. Ligue 0800 773 FISC. FISC, inglês e espanhol é FISC. O jeito divertido de dominar o conhecimento. Pelo Canal 20, o Larga Brasa ao vivo. Você pode participar, fazer perguntas. 2111-2133. Ou pelo Facebook. É Antônio Carlos Morandini. Canal 20. Participe ao vivo o programa. Eu vou entrevistar agora Ari José Homem, ufólogo. Antes eu quero mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. O Dr. Regis Viana, André Iossi Pessini, Sandra Ardit e Adonai de Tarso. Muito obrigado pelo acompanhamento. E eu também quero agradecer aquelas pessoas que ontem nos assistiram e se manifestaram, ao depois cumprimentando a toda a equipe de produção, ao apresentador e aos que anonimamente participam deste programa. Ari José Homem, boa tarde. Boa tarde. Ari, você é ufólogo há quantos anos? Há uns 38 anos. 38 anos. Ufólogo quer dizer aqueles que estudam os discos voadores e outras manifestações extraterrestres. Você já viu o disco voador? Pessoalmente? Já vi. E acredita? Acredito. Qual é a teoria da existência dos discos voadores? Bom, a gente tem que definir uma coisa antes. Disco voador, esse objeto em forma de 2 pratos e tal, que a gente chama de UFO, OVNI, né? A teoria é que esses objetos vêm de fora do planeta, de outros planetas. Então são tripulantes, habitantes de outros planetas que vêm aqui visitar, fazer uma visita monitorada, manter contato, enfim, com a civilização terráquea. E eles vêm para o bem ou para o mal? Eu odeio esse negócio do cinema, da estigmatização do cinema, sempre colocar extraterrestre como mal. Maniqueísmo, né? Eu acredito, e os indícios são todos esses, que ninguém vem aqui no sentido de comer a cabeça de ninguém, de fazer mal. Muito pelo contrário, vem ajudar a nossa civilização. Porque um povo que está mais adiantado do que nós, vir para cá para escravizar ou fazer qualquer coisa, não tem muito sentido. Então, vem sempre para fazer o bem. Dizem, não sei, conforme, vamos dizer, cada uma crença das pessoas, que havia um planeta, em outros tempos, habitado. E que os terráqueos, hoje terráqueos, que lá habitavam, cometeram, vamos assim, pisaram nos tomates, o linguajar, fizeram mal lá na Terra, agiram erradamente. E mandaram para cá, para este planeta, para preparar vários discos voadores com pessoas capazes de moldar o planeta para poder receber estes que causaram mal, para que eles possam vamos dizer assim, pagar o que eles fizeram lá e terem condições de voltar depois no planeta mais adiantado. É verdade isso? Pelo menos há uma teoria nesse sentido? Não, existe uma teoria com fundamento espírita, mas existe também uma teoria com fundamento mais embasado na ciência. Eu tive agora, semana passada, na Inglaterra. Você esteve a semana passada na Inglaterra? E aí eu visitei o Museu Britânico. E no Museu Britânico tem uma seção dos Sumérios. E Sumérios? Isso. É muito interessante, eu tenho até documentação sobre isso.
E nos Sumérios, eles falam dos Néfilins, que supostamente seria uma civilização que veio no passado e teve contato com os humanos e gerou, a partir daí, outras pessoas, né, do cruzamento dele. E existe essa teoria... E seria, talvez, isso o fato motivador de termos, numa mesma época, pirâmides no Egito, pirâmides no Peru, pirâmides no México... Exatamente. É isso? E que estas pessoas teriam influenciado na construção dessas pirâmides? Possivelmente, porque eu visitei todos esses lugares, né, em loco, e eu observei que todos eles têm uma coisa em comum: Órion. Órion. No México. Que é o Oriente, né? Marca o Oriente. Então, essa constelação de Órion, ela está presente no Egito. Quando eu entrei na pirâmide lá no Egito, eu vi isso. No México eu vi isso, aqui no Sul eu vi isso, em vários lugares eu vi isso. Então, a impressão que eu tenho é, esses seres, eles já vieram aqui e estão voltando de novo para cá. Então, nunca estivemos sós. Dizem que as pirâmides, sejam elas do Egito, do Peru ou do México, elas têm determinadas medidas que são idênticas e que tem uma série de, vamos dizer assim, de influências daqueles que ficam sob elas, é isso? Por exemplo, a pirâmide de Giza, de 1/3 do plano Terra para cima tem a Câmara do Rei. Câmara do Rei. E realmente, quando eu entrei lá, você sente uma coisa diferente. Seria a Câmara de Quéops. Tem o fundo do poço, a Câmara da Rainha e a Câmara do Rei mais acima. Isso. E lá tem 2 aberturas. Na Câmara do Rei. Tem. Não existe nenhuma múmia. Não. Existem 2 aberturas, de um lado e de outro, para quando houver o solstício determinado, haver o cruzamento e aparecer o Órion, é isso? Bom, na verdade eu coloquei a minha cara nesses orifícios e eu não vi nada, porque não estava na época do cruzamento solar, né? Com a estrela, né? Bom, outra coisa. Você tem voltado de viagem, ido... Você foi ao Texas, né? Não, eu estive nos Estados Unidos... E onde houve aquele problema do setor 51? Da área 51. Isso é no deserto de Nevada. Para frente de Las Vegas, né? Houve ali um acidente com um objeto voador não identificado em que um extraterrestre teria sido se acidentado e ferido? Na verdade, não houve um acidente, houve vários. E não foi na área 51, foi numa cidadezinha chamada Socorro, Roswell, teve outros lugares, que foi levado para esse local chamado área 51. Então, a partir de lá... Você foi até lá e constatou alguma coisa parecida com isso? O que eu vi e filmei foi um objeto pairando sobre o solo. Filmou? Filmei. Depois passou sobre a nossa cabeça. Lá naquele lugar? Naquele lugar. Por que escolhido aquele lugar com incidência maior de OVNIs? Na verdade, o que a gente sabe é que naquele local existe uma série de laboratórios subterrâneos, onde supostamente um grupo de militares fazem um sistema de reengenharia com essas naves que foram capturadas. Ou seja, estão já mexendo com isso? Já, eles desmontam isso e aprendem como é que funciona. Agora, uma outra coisa. Dizem também que os extraterrestres estariam preocupados, principalmente com bomba atômica, bomba de hidrogênio, e quando acontece qualquer setor em que há uma celeuma, uma possibilidade de guerra, eles vêm? Sim, tem filmagens, por exemplo, de mísseis, foguetes sendo lançados, e a gente vê claramente um objeto esférico desse rondando o aparelho e soltando um raio na ogiva. Então, existe documentação disso. Tem isso filmado? Tem isso filmado. Por exemplo, quando teve o tsunami lá no Japão, tem filmagem de OVNIs passando em cima da superfície ali, com os helicópteros filmando o tsunami, e você vê OVNI passando assim na filmagem. Então, possivelmente, esse pessoal está sempre presente em eventos muito importantes. E estão preocupados em nos salvaguardar, é isso? Seria? De nós mesmos, né? De nós mesmos, Agora, uma outra coisa. Nós temos aqui muita coisa guardada pela Aeronáutica e Marinha. Inclusive, nós temos determinados
acontecimentos registrados nos halls de navios, etc., e aviões, é isso? Isso. Agora, é interessante o seguinte, o Brasil abriu recentemente os arquivos para pesquisa. Hoje é possível fazer essa pesquisa. Agora, o Chile abriu recentemente todos os arquivos dele, e não só abriu, como criou um site no governo chileno, falando sobre ufologia, falando sobre os contatos que os pilotos militares têm tido lá. Contatos com os extraterrestres. Isso. E ali nós temos muita coisa, temos a Ilha de Páscoa, tem tudo ali que também tem a ver alguma coisa, né? Tem. Você acredita, sinceramente, você é um técnico da USP, com uma bagagem muito grande em termos de estudos, de serviços prestados, que nós estejamos aí no chamado fim do mundo e por isso eles estão chegando? Fim do mundo jamais. Mas não há fim do mundo. Não, mas um período de transformação, como já houve no passado muitas vezes, eu acredito sim que a gente esteja passando por um período de transformação. Dizem as religiões orientais, aquelas que estão mais ligadas a pirâmides e outras coisas, que isso estaria por acontecer. Não o fim do mundo, mas uma passagem, né? Um tempo de passagem. Eu acho que isso tem a ver com alguns eventos que estão acontecendo, por exemplo, com o Sol, que está tendo uma atividade solar muito intensa, e está previsto para o final do ano uma atividade mais intensa. Dezembro, né? Dezembro. 12 de dezembro, é isso? Mas isso não tem a ver com essa história de fim do mundo, acho que as pessoas faltam um pouco de conhecimento para lidar com esse assunto, mas eu acredito particularmente, a minha crença pessoal é de que está tendo uma mudança de consciência no mundo e a gente pode perceber isso, e acho que vai ser um marco esse ano para isso. Esse ano vai ser uma divisória. Eu acredito que dezembro. Sim. Espero. Eu, na verdade, não só acredito. O que aconteceria no dia 12 de dezembro? Com o Sol? Então, existe uma previsão, e isso não é uma previsão mística, é uma previsão científica, que haja um aumento dos solar flares, que eles chamam, que são as explosões solares. Isso já está acontecendo agora, isso interfere nas comunicações. Acima do normal, né? Acima que do sempre normal. Existiram, né? Então, sempre existiu, mas agora, esse último ano, de 11 em 11 anos, há uma repetição desses solar flares. Mas agora, esse ano, parece que eles estão prevendo um aumento anormal. Como está tendo, por exemplo, um aumento de temperatura nos Estados Unidos anormal, está tendo isso daí. Agora, uma outra coisa. Dizem que estas explosões solares, em desacordo com a normalidade, viriam trazer problemas para aqueles que se utilizam de bússolas, porque não haveria aquele setor magnético que atrairia as bússolas, pelo menos no momento de pico. Haveria também um outro problema de escuridão. E não teríamos os setores de transmissão, de rádios, etc., funcionando, porque não teria como se propagar sem que houvesse a tranquilidade das explosões solares. Olha, tudo isso... É verdade isso? Tudo isso são especulações dessas teorias de conspiração. Mas são especulações científicas. Agora, uma coisa que é importante colocar, essas coisas vêm sendo falado há mais de 1000 anos. E ninguém tomou providência. Por exemplo, esses 3 dias de escuridão que o pessoal está falando e que agora o pessoal está falando... 3 dias de escuridão. Está falando que vai acontecer, isso seria em detrimento dessas explosões solares e tal. Mas tudo isso é especulação, não dá para dizer isso é cientificamente provável. E você acredita que estes extraterrestres, com seus UFOs, etc., e com toda a tecnologia que eles possuem, não estariam dispostos a nos ajudar a tentar equalizar essa situação para que nós pudéssemos cumprir com a nossa missão? Eu acredito que sim, porque eu acho que seria muita omissão ver um povo sofrendo, morrendo e não fazer nada. Eu acredito que se eles estiverem mesmo fazendo essa missão que eu acredito e espero que estejam, eu acredito que eles vão interferir de uma maneira positiva. E não é um catastrofismo, é o que se tem por aí na literatura, nas previsões científicas e tudo mais. E tem jeito de alguém se salvar? Não. Olha, aí você já está entrando num lado assim que... filosófico, científico, que eu acho que religioso. Vai para o lado da religião e as pessoas começam a ficar com medo com essas coisas. Eu prefiro acreditar o seguinte,
Está tendo mudanças no planeta, a gente está vendo, por exemplo, hoje no noticiário você liga os Estados Unidos, tem gente morrendo adoidado, não adoidado, mas tem muitas mortes por conta do calor lá no Vale da Morte, perto de Las Vegas, está com 51 graus de temperatura. Está acontecendo alguma coisa no clima? Realmente está. Mas eu acho assim, historicamente você faz as escavações e você vê que isso é repetitivo, isso acontece sempre. Bom, eu gostaria de conversar muito com você, o estudioso, ufólogo Ari José Malman Homem, ufólogo e funcionário da USP. Mas nós vamos voltar aqui, porque esse assunto, o segundo, que está ligado ao primeiro, vai ensejar muita pergunta no Larga Brasa. Obrigado a você por sua disposição de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Amanhã estaremos aqui. Ligue 2111-2133. Larga Brasa ao vivo no canal 20.